Comunidade Zona Leste, mais uma edição especial. E hoje o nosso entrevistado é Salaciel Vilela, grande liderança na região do Alto Tietê, mais precisamente em Itaquaquecetuba, um dos grandes líderes que começou uma batalha o ano passado, falando sobre os possíveis roubos que estavam acontecendo no INSS. Vamos conversar com ele, tirar um pouco das dúvidas e saber de onde ele tirou essas informações e o porquê ele começou a fazer aquela caminhada, toda aquela manifestação. A gente acompanhou ele em diversas manifestações aqui em São Paulo, principalmente no estádio do Corinthians, na Bagatelle, né? E em outras situações, como Itaquaquecetuba, na vinda do Carlos Lupe aqui na cidade, onde ele chegou também com seus banners, com suas faixas, manifestando a sua indignação com referência a essa fraude que estava acontecendo no INSS. E ele captou tudo isso no ano passado. Salaciel, tudo bem? Boa tarde, Noel. É um prazer estar aqui com você mais uma vez conversando, né? Tentando expor a nossa indignação, e, em particular a minha indignação, porque também sou um aposentado que foi vítima, né, dessa quadrilha que hoje rouba e roubou muito dos aposentados, né? Individualmente pode parecer pouco para cada um, mas no coletivo isso foi muito ruim, muito ruim. E eu gostaria já de iniciar minha fala com você, dizendo que não sei qual foi o ministro que me falou, mas eu acho que deveria sim ser aplicada para esses casos aquela questão da pena máxima que fosse possível, porque tirar de quem já não tem não é papel de ninguém nesse país. Imagina, né? Quando você fala de tirar de quem já não tem, você está falando de pessoas que trabalharam uma vida inteira, e eu acompanhei esse trabalho do Salaciel como cidadão ali manifestando um fato que aconteceu. Como que você descobriu, Salaciel? Para que as pessoas possam saber como você descobriu que estava tendo essa fraude no INSS. Fala um pouco para a gente como foi que chegou até você essa informação. Veja bem, até por conta da formação que eu tive, né, antes mesmo de me aposentar, né, eu trabalhei por 35 anos no metrô e fui dirigente sindical. Então, você como dirigente sindical, você costuma, às vezes, estar atento a essas questões. E foi através de um veículo de comunicação, o Metrópolis, que eu li a primeira matéria sobre esse assunto. Até porque eu também não tinha o hábito, né, que hoje deve ser de todo aposentado, de verificar seu contra-cheque. E aí que eu fui pesquisar também meus contra-cheques. Então foi através dessa primeira comunicação que eu fui a fundo nessa questão e detectei as fraudes que estavam havendo comigo também. E aí resolvi encampar efetivamente essa luta a partir já no 1º de maio do ano passado, aqui quando teve o 1º de maio Itaquera aqui. Certo. Ô, Salaciel, e como que foi para você descobrir que estava acontecendo tudo isso, que estavam sendo retirados da sua conta bancária, né, do seu pagamento, né, do seu benefício, esse valor? Quanto que era o valor também? Veja bem, Noel, é o que eu digo, individualmente pode parecer um valor irrisório, mas você tem que partir também do princípio, por exemplo, a minha condição de vida talvez não seja a mesma daquela pessoa que se aposentou no campo, daquela pensionista. Então, a falta que esse valor faz para essas pessoas, além de mim, pode parecer não significativo, mas faz falta para aquele remédio que a maioria dos aposentados tem, né? Faz falta para a ajuda que ele pode ajudar, porque tem muito aposentado que ainda com esse parco recurso ajuda ainda seus filhos, seus netos, e tudo isso é uma questão de empatia, né? De você pensar que tem pessoas em situações talvez muito piores que a sua e ser roubado descaradamente. E assim, é a parte mais vulnerável da sociedade.
Porque o aposentado, pelo menos é a visão que eu tenho, ele já é subjugado, sabe? Para os governos, ele só é um peso, né? É um peso que os governos, se pudessem... Agora, esse aposentado, essa pensionista, contribuiu 30, 40, 50 anos da sua vida para chegar até aí, sabe? E depois, assim, é esquecido. Hoje está na mídia ser aposentado, ser pensionista, mas ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Só fala de aposentado e pensionista hoje porque surgiu esse escândalo, sabe? Essa loucura que já vinha acontecendo. Estão dizendo que, né, pelo menos as investigações mostram que é de 2019 até agora, né? E aí não tem esse negócio de ser esquerda, direita, do meio, do centro, não. Comigo foi de 2023 para cá. Portanto, eu estou na luta, evidentemente que isso se estende aos outros também, mas foi de 2023 para cá que 2 entidades surrupiaram a minha aposentadoria. E o que você fez, Salatiel, para ser ressarcido? Já fez algum processo? Como que tem que fazer? Aquele aposentado que ele se sentiu lesado, você tem alguma informação que você possa passar, que seja concreto, para que as pessoas que estejam aí acompanhando a gente possam fazer esse processo e conseguir ser ressarcido, ter o seu dinheiro de volta? Veja bem, hoje está se vendo já agora, né, nessa altura do campeonato, que o governo e as entidades que roubaram a pessoal devem reembolsar, pagar esse pessoal de volta. Mas, como eu já estou nessa luta há mais de um ano, eu fiz todos os caminhos que legalmente deveriam ser feitos para esse processo acabar. Então, eu fiz contato com as empresas que me roubaram, né? E é bom que eu dê dados aqui, né? É uma tal de Abemprev, que eu vi lá, que levantei, é de Brasília, e a outra é um Senap Asa, que é lá do Ceará, lá de Maracanaú, que apareceu no meu contra-cheque, né? Então eu fiz todos os caminhos, pedi a suspensão desses descontos junto ao INSS, tenho todos os documentos aqui, e além do mais, fiz uma ação jurídica, né, contra o INSS e a Abemprev. Então, quer dizer, eu fiz todos os caminhos, né, e mesmo assim, esse é o caminho que eu fiz lá atrás, né? Lá atrás. Fiz todos esses caminhos jurídicos também para ser reembolsado. Não fui reembolsado, tudo bem, mas agora me parece que o governo vai dar jeito nisso. Estamos aqui hoje conversando com Salatiel Vilela, liderança do Alto Tietê, líder sindicalista, né? Inclusive eu estava lembrando aqui agora há pouco, Salatiel, de uma situação que você esteve envolvido, aquela pró-universidade pública Itaquaquecetuba, há muitos anos atrás, Salatiel, que é uma figura muito conhecida e respeitada pelos políticos da cidade, né? Salatiel, fala pra gente assim, o que você acha que tem que acontecer com essas pessoas que lesaram os aposentados da nação, né? Foram muitos aposentados, eles falam hoje aí em torno de um total de 6 bilhões, né? E tarará, mas já vi comentário que pode ser muito mais que isso. O que você acha que tem que acontecer de consequência? Noel, pela minha experiência e pela visão que eu tenho já de como as coisas funcionam, eu penso que, e eu já ia falando no início sobre isso, primeiro que eu acho que se houver justiça, e se a justiça valer nesse Brasil, está na hora do Poder Judiciário tentar tipificar este crime, e aí tem razão o ministro, como crime hediondo. Porque você está tirando de quem não tem. Tem que ser crime hediondo, né? Então, eu acho que a consequência é essa. E a minha luta vai ser essa. O meu logo é esse. Cadeia para os ladrões de aposentados e pensionistas aqui no Brasil. Tem que haver punição severa. Claro que além de
confiscar bens, essas coisas todas, esse povo tem que ir para a cadeia. Não é admissível, na minha opinião, que você faça isso, e eu volto a dizer, eu ainda tenho uma outra certa condição de aposentadoria. Mas tem muita gente que é o pão de cada dia dessas pessoas. Então, tem que ser todos para a cadeia. Quando o Salatiel ele fala de ter uma condição diferente, porque ele aposentou no metrô com uma contribuição alta, né? Então acaba que a aposentadoria é um pouco maior. Sim. Tem muitas pessoas que recebem aí de benefício um salário mínimo, e aí quando você vê tirando uma quantia de R$ 50, né, de uma pessoa que já não tem condições, às vezes paga aluguel, medicamento, né, às vezes ajuda as pessoas em casa, um filho, um neto, e ainda tem essas pessoas que têm coragem de usurpar, né? Usurpar, tirar o que já é tão pouco. É isso que você fala, então? É sobre essa empatia mesmo que eu acho que a sociedade precisa fazer isso. A sociedade precisa enxergar isso. Como a gente já pensa, né? O aposentado, ele já é alijado de todos os processos. Tudo para ele é mais difícil. Entendeu? Então é preciso que alguém ajude essas pessoas. Então, esse povo que roubou tem mesmo que ir para a cadeia. Não tem outra saída. Ô Celestial, agora é assim, hoje, devido a todos esses problemas que aconteceram aí com essa fraude do INSS, né, o que você orienta as pessoas a fazerem? Porque, por exemplo, se deixar nas mãos dos governos, eles não vão ajudar o pobre trabalhador e principalmente o aposentado, né? O que você acha que tem que ser feito? Quem que pode estar auxiliando essas pessoas? Haja visto essa fraude, né, cometida aí por algumas entidades que se diziam representantes da classe. Pois é. Essa é uma pergunta boa, porque você fala, mas peraí, se quem tinha que ajudar estava roubando, como é que vai fazer, né? Eu acho que aqui nós vamos viver agora um segundo momento, né? Me parece que se sanear um pouco isso, e eu quero mudar um pouco do foco aqui, sabe? O abandono do aposentado e pensionista pela sociedade, pelos governos, a gente já entendeu isso. Mas eu acho que seria muito, mas muito importante que o filho do aposentado, a filha do aposentado, o neto do aposentado, a neta do aposentado, porque eles chegaram, alguns com menos estudos, não tem a menor condição de estar, inclusive, verificando essas coisas, sabe? E eu acho que está na hora, sabe, de assumir o vovô e a vovó, está na hora de assumir o papai e a mamãe, porque nós sabemos, né, que a vida nos mostra isso, né? Que o aposentado não é abandonado só pelo governo. Muitos dos aposentados também são abandonados por filhos e netos que deveriam estar, a partir de agora, ajudando isso. Porque você vai na fila do banco, né? Você vai lá, você vê, sempre tem alguém com um aposentado, né? Sempre tem alguém, uma pessoa de um pouco mais de idade, que pode ser um filho, ou um mais novo, que pode ser um neto. Está na hora de vocês agora, sabe, aprender ou ensinar, ou mesmo verificar para ele, sabe, como é que está sendo a contribuição dele. Eu acho que essa é uma parte importante que pode sanificar. E com isso, evidentemente, nós vamos criando corpo, para que mais gente possa manifestar o seu descontentamento com tudo que está aí. Ô Salatiel, agora uma curiosidade que acabou a gente conversando e eu não perguntei e agora fiquei mais curioso ainda. Quando você chegava com essas faixas, conforme está aparecendo nas imagens, como que era a reação das pessoas quando te viam fazendo ali aquela manifestação? Pois é, Noel. É uma boa pergunta e também me deixa muito preocupado. Muito preocupado. Como eu disse para você, eu sou oriundo do trabalho, do movimento sindical, né? Então, eu fui a diversas manifestações, não só de aposentados, mas também de aposentados, onde tratava o tema, a partir do momento que eu detectei isso já, desde novembro de 2023, eu fiz uma certa faixa, né? Foi uma certa faixa tal,
e aquela faixa eu resolvi assumir ela como se fosse uma pele no meu corpo. Eu ponho ela em cima de mim e saio com ela aonde está tendo a manifestação. E comecei a perceber que essa faixa estava incomodando, inclusive, companheiros e companheiras oriundas, né, do mesmo movimento que eu. Então, quando o ministro Carlos Lupe veio inaugurar a agência do INSS Itaquá, eu fiquei bem quietinho, tal. Quando a coisa começou, eu fui para lá. Botei minha faixa, e estavam lá aquela discurseira que faz Ele chegou a ver a faixa? Viu? Eu fiz questão de colocar ela e ir para frente onde estava ele, que é para que ele lesse a faixa em mim. Eu vi que um cutuca lá, o outro cutuca para cá, o prefeito para lá, o outro para cá, coisa e tal. Aí um cidadão comum da cidade, mas me parece que tem um certo cargo aqui na segurança da cidade, me abordou, né, e disse: olha, por favor, o senhor não... É a visita do ministro que veio inaugurar aqui a nossa sede, tal, né? Não vai fazer bagunça aqui, coisa e tal. Eu falei: meu amigo, eu não vim aqui fazer bagunça. Eu só vim aqui mostrar para ele que há um descontentamento sobre isso. Ainda teve essa abordagem? Teve essa abordagem, por uma pessoa, por uma autoridade aqui de Itaquaquecetuba, né? Então, abordou, tal, falou comigo, tal. E ali estavam, né? Até porque quando vem um ministro na cidade, todo mundo vai, né? As grandes figuras vão lá. E todos viram essa faixa comigo. E isso forçou, na minha opinião, porque esse assunto até o tempo que eu fiquei lá não tinha sido abordado, forçou o ministro a falar desse assunto, né? Porque eu estava lá em frente a ele com essa faixa no peito sobre esse cadeia para os ladrões do INSS, entendeu? Então isso incomodou muito. É assim como eu fui também no 1º de maio, agora aqui no Campo de Bagatelle, e você sente, né, no meio das pessoas, que as pessoas que estão incomodando. Se possível, não fique perto desse cara. Então, me preocupa muito isso, de amanhã ou depois ver o pessoal da minha classe, aqui mais abaixo, também tá envolvido nesse processo. Aí a decepção pode ser muito, mas muito maior do que a gente pensa. É complicado, né, Salatiel? Bom, Salatiel, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui na nossa TV Web, programa Comunidade Zona Leste. Hoje um tema importante. Há dias era para a gente ter gravado isso, né? E agora estourou essa bomba nessa semana e a gente aproveitando agora para estar registrando esse momento e lembrando um pouco da sua história e trajetória, principalmente referente a esse tema que foi a questão dos aposentados do INSS, o qual você abraçou essa causa aí há um ano aproximadamente, né? Foi no 1º de maio do ano passado, agora estamos na semana também do 1º de maio e gostaria de deixar agora para você aqui um momento para você fazer suas considerações finais. Fica à vontade, muito obrigado pela participação aqui. Noel, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder expor, né, uma opinião, né, e abordar um assunto que afeta os aposentados e pensionistas do Brasil, mas que também entende que há uma necessidade de que as entidades sérias de classe, sabe, ajudem e assumam a luta, porque uma luta sozinha é uma luta muito inglória, né? E eu sei que isso incomoda muitas pessoas ao redor, né? Mas aqui é uma experiência de vida. É uma experiência de vida. Enquanto você viver, você vai vivendo experiências. Eu tinha uma experiência de vida enquanto estava na ativa e estou tendo essa péssima experiência agora enquanto aposentado, né? Mostrando que nós, os aposentados e pensionistas, também podemos, se houver a empatia, a ajuda de outras pessoas, lutar para isso. Eu vejo hoje que a grande mídia, né, tomou como tema central esse assunto, essa abordagem, né? Mas tem muito mais que poderia ser sido feito, até porque isso, como você disse, e a gente viu aí, a gente está vendo, não começou agora. E não foram poucas as manifestações que foram feitas, não só de mim, como de outras pessoas,
e ninguém deu a menor bola. O governo não deu bola, mas a grande mídia também não deu bola, né? Foi preciso como eu falo, foi através do Metrópolis, né? Que eu vi isso e tive a curiosidade de fazer essa luta e vou continuar com ela. Que eu quero ver as últimas consequências disso, né? Porque alguma coisa de bom tem que ter isso aqui ainda, né? Vamos ver porque que vai dar isso aí, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu agradeço o espaço aqui da nossa TV Web, né? A gente já se conhece há bastante tempo, não tivemos oportunidade de abordar esse assunto ainda, mas eu acho que é importante que a gente aborde e, volto a dizer, a sociedade precisa enxergar o aposentado e o pensionista. Certo. Obrigado, Salatiel. Lembrando que a entidade a qual ele estava pagando, né, esse benefício injustamente, sem saber, fica a mais de 3 mil quilômetros da cidade que ele reside. É um ponto importante para se lembrar. Já visto quando você contribui, por exemplo, você pega uma associação que ajuda as pessoas, como tem várias campanhas aí, LBV, né, tem a PAI, tem várias entidades que você ajuda e você sabe onde fica. E nesse caso, uma entidade a mais de 3 mil quilômetros, que ele nunca nem tinha ouvido falar, era o que estava recebendo parte do seu salário, né, Salatiel? Perfeitamente. É uns absurdos assim que você olha e você fala, como é que pode, né? Uma coisa dessa, rapaz. Uma lá de Brasília, outra lá de Maracanaú. Nunca ouvi falar. Eu fosse você, eu pegava um avião e ia lá para ver, para conhecer a sede. Salatiel, obrigado pela participação. Comunidade Zona Leste, curta e compartilhe a nossa TV Web.